Meu povo, vamos. Antes a dona Denise quer fazer um agradecimento aí, né? Eu quero agradecer a todos que vieram aqui. E eu acho assim, estava muito bom lá, sem dúvida. Mas aqui nós ficamos mais à vontade, né, Nelson? Aí eu fico feliz de ver vocês aqui de novo. Muito obrigada. Beleza, bom, assim, o motivo... Aproveitar aqui dentro de agradecer as orações, né? Passamos um sustinho, mas foi só susto mesmo. Mas ainda assim, eu fico feliz pelas orações dos irmãos aí. Se o senhor passou susto, eu estou lá. É porque aqui se for de muito. Tem que ser coletivo. Somos do lugar. Somos desse lugar que apareceu. Então, assim, o motivo da gente ter resolvido voltar para casa, né, vir para nossa garaginha de novo, é que não deixa de ser um investimento. A gente estava alugando um prédio, né, mesmo que fosse uma vez por semana, que a gente pagava lá só o dia que a gente usava. Não era uma estrutura ociosa como muitas vezes a gente tem, não. Não era um aluguel que a gente pagava um mês de aluguel para o negócio ficar fechado a semana inteira e a gente usar só no domingo. Isso vai contra, assim, aquilo que a gente entende que seja uma estrutura funcional no reino. Mas mesmo assim, onera, tem um gasto, é um investimento e, assim, estava começando a virar já um viés meio pesado, em que a gente tinha que às vezes dar uma forçada de barra e nós entendemos que não é essa nossa essência, né? Então a gente resolveu dar um passinho, entre aspas, atrás, voltar para... E aqui eu acho assim tão aconchegante também, eu acho que para aquilo que a gente quer viver, quer compartilhar a nossa vida mesmo, nosso coração, à medida em que pessoas forem sendo acrescentadas, ou à medida em que a gente entender um outro momento, tudo é possível, né? A gente ter um espaço, mas eu acredito muito o seguinte: o dia que for pra gente ter um espaço nosso, eu quero que seja, sinceramente, eu quero que seja diferente. Eu quero que seja a nossa cara mesmo, com uma estrutura aconchegante mesmo, com a estrutura das crianças para elas terem o tempinho delas, com a nossa cara, com uma estrutura melhor para a internet, que hoje é o grande veículo assim em que a gente comunica aquilo que a gente está vivendo, né? Então tem que ter isso, né? Não que lá foi muito bom, agradeço demais, né? Até transmita lá nosso agradecimento, Nelson, ao professor lá, né, que nos cedeu de uma forma muito solidária, ele foi muito bom com a gente, né, não pôs empecilho, mas pra gente eu acho que o momento melhor para nós é aqui mesmo, né? E eu coloquei no grupo lá, tivemos assim a resposta da maioria, né? Então a gente não decide nada sozinho, beleza? Vamos ter um tempinho de oração então, vamos entregar nosso coração mais uma vez ao Senhor, buscar aí um tempo com Deus. Pai, diante da realidade das nossas vidas, de tudo que a gente tem vivido, há uma certeza: o Senhor é a resposta, o Senhor é o caminho, o Senhor é a segurança, o Senhor é o consolo, o Senhor é a força, o Senhor é a alegria, o Senhor é tudo. O Senhor é nosso Pai, nosso Criador, nosso Salvador, nosso Redentor. A nossa força só vem de Ti. A nossa consciência, as nossas decisões têm que partir de Ti, e nós estamos aqui hoje para compartilhar, abrir o nosso coração, vivenciar, experimentar, repartir, assim como aquela mesa do início, em que a gente reparte um pãozinho, um refrigerante. Assim, esse momento aqui agora, a gente reparte a nossa vida, a gente reparte o nosso coração com honestidade, com sinceridade, com liberdade, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de culpa. Nós estamos aqui diante do Senhor e uns diante dos outros para abrir mesmo a nossa vida e buscar o máximo do Senhor para nós
e uns para os outros. Então, fala conosco, alivia o nosso coração, tira de dentro de nós qualquer empecilho a essa revelação e traz mesmo a tua palavra viva e eficaz na nossa vida. Amém. Queria meditar um texto aqui, de novo, uma parte assim do Evangelho de Jesus, em que ele fala sobre um tema muito óbvio, pertinente, mas que eu acho que nessa época, mais do que em outras, a gente tem às vezes deixado de observar. Mateus 7 de novo, só que a partir do 24. Ele é muito enfático, ele é muito veemente e muito simples nos termos que ele usa. Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por quê? Porque fora edificada sobre rocha. E todo aquele, em contrapartida, o contrassenso, o paralelo, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Sabe por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Porque muitas vezes a palavra do escriba tem mais peso do que a palavra de Jesus. E por isso que esse trecho desse discurso fecha com essa reflexão, dizendo: olha, todo mundo ficava maravilhado. Sabe por quê? Porque ele tem autoridade. A gente escuta tanta coisa, a gente dá ouvidos a tanta gente, e parece que o nosso ouvido não consegue absorver aquilo que de fato vem de forma legítima, fidedigna, inequívoca, sine qua non, que é a palavra de Jesus. Agora, há muita coisa óbvia nisso aqui. Há o conceito, a perspectiva da construção. Ele faz essa parábola mesmo, essa comparação tão nítida, tão assim, visível, palpável, dizendo: olha, nossa vida é como a construção de uma casa. E ele compara mesmo a nossa história, que deve ser essa edificação mesmo. Nós nascemos para edificar uma casa, família, vida. É como a edificação de uma casa. Ele diz: há que se ter preocupação com os fundamentos. Se você conversar com um engenheiro, você vai saber melhor sobre isso. Hoje em dia, como a gente está muito envolvido nessa questão imobiliária, então a construção civil anda junto. Dá para entender um pouco mais. É preciso ter um gasto, às vezes, maior com a fundação, com o fundamento, a preocupação maior do que com o acabamento. O alicerce é que é tudo. E sabe qual o problema do alicerce? Ele não é o quê? Visível. O alicerce é todo enterrado. Ele não é palpável, ele não é visto. É diferente da cerâmica, do porcelanato que você põe na sua casa. É diferente da cuba, do espelho, do telhado. O telhado é importante, traz segurança também, mas não tanto quanto o alicerce. Agora, um dos problemas do alicerce, ninguém vê, nem a gente. Nem a gente. Não é visível. Não dá para olhar lá e verificar a olho nu a qualidade desse alicerce. Só quem entende, só quem faz a obra, só quem edifica, só o construtor e o engenheiro responsável é que são capazes de determinar numa construção e de identificar a qualidade daquele fundamento. Então não dá para me perguntar para ninguém isso. Não dá
para mim relativizar isso. Não dá para as pessoas olharem para a minha vida e me ver um cara que fala coisas bonitas ou que tem um jeitinho bonzinho e saber se a minha vida está alicerçada. Porque isso é o acabamento, isso é o aparente, é o visível, é a maquiagem, é a estética da minha vida. O que os outros sabem de mim é a estética da minha vida. Agora, quem convive comigo na intimidade, quem conhece os meus anseios, os meus desejos, quem conhece ali a minha intimidade mesmo, aquilo que é meu secreto, esse às vezes é capaz de dizer se a minha vida está bem calcada, bem alicerçada ou não. Se é uma construção edificada sobre um fundamento forte o suficiente ou um fundamento mentiroso que por mais que suporte, porque esse é que é interessante. Jesus diz o seguinte: os dois construíram, os dois edificaram, a casa dos dois subiu, tanto a do insensato quanto a do sábio, do prudente. Não quer dizer que o imprudente, aquele que constrói uma vida sobre um alicerce mentiroso, aquele que constrói toda uma história, relações, carreiras, enfim, tudo que pode ser construído nessa vida, porque nessa vida, essa casa pode ser a nossa relação, pode ser a nossa carreira profissional, nosso negócio, nossa relação conjugal, nossas amizades, enfim, tudo aquilo que se pode construir na vida. O que ele está dizendo é que o insensato construiu, levantou, a construção estava lá, visível. Só que ela não suportou o quê? O vento, o dia da tempestade, o dia da pressão, o dia do ataque contrário, que ele diz que vem tanto para um quanto para o outro. Num tempo ou no outro, a tempestade vai soprar contra a casa dos dois. A tempestade vai soprar contra qualquer tipo de relação, contra qualquer casamento, contra qualquer negócio, contra qualquer empresa. E aí o que vai fazer a diferença nesse dia? É a que é mais bonita, a que aparenta ser mais ajustada, a que tem adereços mais bem colocados, ou a que está mais bem fundamentada? O fundamento. Você escolhe. E às vezes é difícil, sabe por quê? Porque é instintivo. Nós temos mania de viver instintivamente. A gente é animal. Somos animais, racionais, mas somos animais. E o problema é que muitas vezes o nosso instinto animal fala mais alto. E a nossa racionalidade fica em segundo plano. E a gente vai construindo no impulso. A gente vai vivendo o dia, vai vivendo a demanda, a sensação, o desejo, o ímpeto. E aí vamos edificando sem o devido cuidado com o princípio, com o fundamento. Ele relaciona o fundamento a uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, o fundamento dessa construção é a minha palavra, o Evangelho. E no final ele diz, olha, não é a palavra do escriba não. O escritor diz, olha, para que ninguém se confunda, né? Jesus falava isso aqui e ele não falava como escriba. O fundamento não é uma devoção. O fundamento não é uma religião. O fundamento não é um esoterismo. O fundamento não é uma prática religiosa. O fundamento é o Evangelho. É a palavra dele. É o testemunho dele. É o princípio dele. Que precisa ser ouvido e praticado. Sabe qual que é o problema? Nós temos um monte de variáveis aqui.
Às vezes nós rejeitamos o evangelho, não queremos ouvi-lo. Às vezes ouvimos e praticamos um evangelho nominal, mas que nada tem a ver com o princípio, corremos esse risco. Às vezes nem ouvimos, mas às vezes ouvimos algo que parece ser ou não é. Ou às vezes ouvimos e temos acesso ao evangelho genuíno e aceitamos, mas não conseguimos o quê? Praticá-lo. E aí a gente parou, interrompeu o processo de fundamentação no meio, sem concluir. Então o escritor diz, e Jesus é quem está dizendo nessa parábola, nessa reflexão, é que o processo é: ouça o evangelho, rumine o evangelho, introjete esse evangelho e o pratique como vida. Isso vai fazer com que a sua vida seja alicerçada sobre a rocha. E por mais que a construção sobre essa rocha não seja uma construção tão vistosa, ela será o quê? Resistente. Ela não produzirá ruína, ela não produzirá desgosto, ela não produzirá angústia, ela produzirá no final, ainda que seja no final, alegria. Esse é o dilema que o salmista viveu no Salmo 73, Asaf. Porque Asaf estava, às vezes, como muitas vezes nós estamos, sem conseguir enxergar essa realidade existencial. Porque ele escreve o salmo quase todo se queixando, dizendo, e se queixando de forma relativa, dizendo assim: Deus, Senhor, os ímpios prosperam em seu caminho. No entanto, eu que te sirvo, que sou fiel, que estou lá no templo, que estou lá servindo no serviço da sua obra, que estou lá cumprindo o voto, que estou cumprindo a lei de Moisés. A minha casa só conhece derrota, minha casa só conhece tragédia, a doença invade a minha casa, a miséria tem me perseguido. E ele diz: o ímpio não, o ímpio prospera, o ímpio que nem te reconhece, que nem proclama seu nome, esse cara. E assim vinha Asaf angustiado, dizendo, mas no final ele diz o seguinte, que ele estava assim até que ele atentou para o quê? No Salmo 73, depois você pode ler, ele diz assim: até que eu me atentei para o fim deles. Até que ele percebeu o aspecto invisível do fundamento, que é capaz de produzir algo de fato legítimo e eterno na nossa vida. E aí ele diz: olha, esse povo realmente, né? Ainda que agora eles estão construindo muita coisa, mas isso tudo, se isso não tiver alicerçado, ainda que não caia fisicamente, ainda que ninguém quebre, ainda que ninguém se separe, ainda que ninguém adoeça, ainda que ninguém aparentemente perca nada, no final, se o fundamento disso for areia, o final disso é destruição, ainda que seja uma destruição interna. Vocês entendem o que eu estou dizendo? É por isso que nós não podemos ser enredado, encantado, seduzido pelas aparências. As aparências o quê? Enganam. Não é um ditado? E é isso que, em síntese, essa palavra diz com tanta clareza e obviedade. Cuidado com as aparências. Foque nos fundamentos, nos princípios. E qual o maior princípio, qual o maior valor, qual o maior elemento, qual o maior fundamento do Evangelho? Diz para mim. Qual que é? Maior fundamento? Maior fundamento do Evangelho, da Palavra de Deus. Amar. O Pronto. amor. O amor. Então quem ouve o Evangelho ouve o quê? Amor. Quem pratica o Evangelho pratica o quê? Amor. Só que o amor não é sensitivo às vezes.
O amor é muito mais racional do que sentimental. E para amar, nós precisamos aprender o que é amor. Então tem muita gente que vai morrer sem amar, achando que amou a vida inteira. Então tem muita gente que, desgraçadamente, por não querer aprender o que é o amor, jamais vai amar ninguém. E às vezes, por amar e por amor, nós temos que tomar as decisões mais difíceis da nossa vida, que vai contra o nosso sentimento. Mas isso vai produzir. Tá vendo o perigo que é? Porque é uma antítese. Ou a gente constrói sobre rocha, ou a gente constrói sobre areia. Ou a gente constrói sobre o amor, ou a gente constrói sobre o egoísmo, sobre o instinto. E o amor não é tão instintivo quanto a gente imagina. O amor não é sentimento. O amor é decisão. Quando Paulo vai descrever o amor lá no capítulo 13 da carta aos Coríntios, ele diz que o amor é o quê? Quem lembra? O amor é o quê? Benigno, não busca os seus próprios interesses, não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não se enraivece, não arde em ciúmes. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é a vontade, o desejo do bem do próximo. É o compromisso com o bem-estar de outro. Muito mais do que a ânsia de ser feliz, o amor é a vontade de fazer feliz. E se eu não consigo ter isso, então eu não consigo amar. Entende? Então é por amor que às vezes nós temos que mudar de posição na vida uns dos outros. Às vezes é por amor que um pai tem que fazer o quê? Corrigir um filho, ou não é? Como pai, como mãe, é fácil ter que ficar bravo com um filho? É fácil ter que repreender um filho? Às vezes, entre aspas, né? Castigar, doutrinar. É fácil falar não para um filho? Não, mas por amor você tem que sair da posição do sim e dizer não. Por amor, às vezes eu tenho que dizer, olha, não dá mais. Por amor, às vezes eu tenho que, deixar. Eu não posso ficar vivendo de paixões. Por amor, às vezes, eu tenho que ir embora. Por amor, às vezes eu tenho que ficar. Mas por amor, às vezes eu tenho que ir. E aí? Por isso que eu perguntei lá, que eu coloquei lá pra gente meditar, sobre qual alicerce estamos colocando a nossa vida. Porque a questão não é se eu vou ou se eu fico. A questão não é se eu aguento ou se eu não aguento. A questão não é se eu cedo ou não. A questão é por quê. A questão não é se eu faço ou deixo de fazer. A questão é por que eu faço ou por que eu deixo de fazer. Porque às vezes ser conivente com tudo não é amar. Mas às vezes não aceitar algumas coisas também não. Onde não há perdão, não há amor. Onde há rancor excessivo, cobrança, não há amor. Mas onde há conivência cega com aquilo que não é princípio, que não é bom, que não é saudável, também não há amor. Então onde nós estamos colocando a nossa vida? Em que plataforma? Tá vendo? Ou não plataforma, por quê? Plataforma, sete princípios. Um deles que nós acreditamos que é um dos pilares é o amor. Talvez o único, o principal. E sabe com quem que a gente aprende a amar? Sabe com quem? Só com Jesus.
e com algumas expressões dele que a gente vê em algumas pessoas. Mas você quer um exemplo integral, suficiente, final do que é o amor? Não olha para outra pessoa, olha para Jesus. Então, se eu tenho uma dificuldade de ver Jesus, eu vou ter uma dificuldade de entender o amor, de ouvir o amor, de assimilar o amor. E se eu tiver essa dificuldade, eu vou ter uma dificuldade de amar. E se eu tiver dificuldade de amar, eu vou construir muita coisa na vida, mas tudo que eu construir na vida um dia vai virar ruim. Ainda que não externamente. Eu conheci gente, eu não sei se vocês já tiveram essa possibilidade, mas eu conheci gente que fez o que quis, construiu o que quis, e no final, Salomão é um exemplo, né? Salomão escreve o livro de Eclesiastes e dá esse testemunho, mas eu acredito que Salomão, pela relação que ele tinha com Deus, no final ele encontrou consolo, mas ele dá esse testemunho pra gente. Porque todo mundo às vezes olhava ele por aquele cara, o rei, porque ele foi conhecido como o rei, o quê? O rei mais rico de toda a história. Foi na época o rei o homem mais poderoso. Hoje Salomão seria o quê? Quem que é o, segundo a Forbes aí, o mais poderoso? Não é o Bill Gates mais não, né? Então, não, tá atrás, já acho que tem um shake aí. Tem um shake aí que... tem um Mohamed aí. O Salomão fala assim, ó, eu não privei meus olhos, olha só, olha a profundidade disso. Ele fala assim, eu não privei meus olhos nada que eles o quê? Desejaram. Eu fiz tudo. Aí ele fala que ele se dedicou ao conhecimento e descobriu que isso foi enfado e cansaço. Quem sabe da história sabe o tanto de mulheres e concubinas que Salomão tinha. Quantas ele quisesse. Não teve uma. Imagina. Não teve um carro que o cara quis comprar que ele não comprou. Na época dele era carruagem, não tinha Ferrari. Era cavalo bom e carruagem de luxo, né? Não teve nada que ele não quis. Não teve lugar no mundo que ele quis conhecer que ele não conhecesse. Imagina, eu gosto demais de viajar, eu queria tanto viajar pelo menos uma vez por mês, uma praia diferente, né? Mas Salomão fala assim, ó, eu fiz isso tudo e descobri que isso por si só é correr atrás do vento. Isso tudo, porque o que fica é o alicerce eterno. Agora, se ele tivesse feito tudo isso com o motivo certo, isso não seria angústia. Entende a diferença? Entende que a gente precisa alicerçar a nossa vida? E aí não há problema em construir. Porque eu já vi gente muito poderosa e muito amorosa. Como tem muita, às vezes a gente acha que quem é coitadinho ama. Não, tem muita gente que justamente pela sua condição limitada é rancorosa, orgulhosa, pessimista, desamorosa, um coitadismo que na verdade é um egoísmo travestido. Mas também tem muita gente poderosa que não tem um pingo de amor, que só amou as coisas. E aí quanta gente eu já vi no leito de uma cama totalmente insatisfeito. Como é difícil, já falei isso aqui. Na época que a gente era convidado para celebrar velório, ó. Imagina, que honra. Acho que eu devo ter celebrado uns 300 mil velórios em um ano aí, numa época da minha vida. E tem uns velórios que é difícil de você falar. É difícil. Porque você olha pro defunto e você fala assim, rapaz. Porque é deselegante você falar mal do defunto no enterro dele, né? No enterro do cara, você não pode falar mal do cara, você tem que chegar ali e... tem que passar um pano, né? A família tá toda ali chorando, você ainda vai chegar e... Não dá. É por isso que tem uns velórios difíceis.
de uns caras poderosos, mas trágico. Agora tem uns velórios que é fácil, né? Entre aspas. Tem uns velórios que é fácil, porque você tá ali diante de uma vida que acabou, mas deixou muita coisa para a eternidade. Acabou no tempo e espaço, mas se fez realmente eterna naquilo que construiu. Entendeu a diferença? Então, eu tô chegando num tempo da minha vida que eu não tenho muito assim, eu não tenho me deixado expectar muita coisa mais, sabe? Não tem, mas uma coisa eu peço a Deus, eu quero terminar meus dias em amor. Ainda que eu não construa muito, mas tudo que eu construir, eu quero construir em cima disso aqui, daqui pra frente especialmente. Porque eu acho que assim eu vou terminar melhor. Porque se eu construir em cima de outra coisa, é perigoso eu chegar no fim, olhar para aquilo tudo e muita gente bater palma, muita gente achar bonito e no fundo aquilo acabar comigo. E nada do que eu fiz foi eterno. Eu quero viver eternamente. Quem quer viver eternamente? Nós podemos. Sabe como? Vivendo em amor. Amém. Que aí a hora que você der o seu último suspiro, aqui, você deixou tanta coisa eterna que a sua vida não vai morrer jamais. Ela vai perpetuar na vida de alguém. Vai multiplicar. É por isso que a Escritura, tá vendo as coisas que a gente não entende? Por isso que a Escritura diz, aquele que crê em mim, ainda que morra. Aí tem gente repetindo isso lá na boca do caixão para ver se o defunto levanta. Não é isso não. É que aquela vida ali não morreu porque acabou fisicamente. Aquela vida é eterna. Sabe por quê? Porque aquele cara creu. E se ele creu, ele amou. E se ele amou, ele é eterno. Não precisa de levantar do caixão não. Ele pode ir em paz. Que ele é eterno. Eu quero ir em paz. A hora que for a hora, né? Nós vamos em paz, né? Eu chorei o dia que eu vi uma homenagem que fizeram assim pelo pai dele no Facebook. Eu não lembro, só ficou um detalhe que me machucou, me doeu muito. Que ele estava cuidando dos jardins do céu. Porque ele cuidava de jardim aqui, né? Cuidou muito, mas é. E ele foi cuidar lá no céu. Tá vendo? Meu pai não foi cuidar de jardim, foi pescar. Foi cuidar de santo. Foi. Essa semana a gente foi para um show, né? Aí você pensa, Deus não tá aí naquele lugar, né? Um tum-tum-tum, né? Um pagodinho e tal. Aí nos intervalos lá eu sentava assim, eu compartilhei com a Andrea, mais minha mãe. Aí um dos amigos nossos que estava lá com a gente foi pra Romaria, né? Que é Capinópolis pra cá. Aí ele comentou assim, falou, nossa, mas a hora que eu cheguei na igreja foi uma emoção tão grande, eu chorei tanto, mas eu senti Deus tão presente na minha vida, né? Aí é um par, né? Aí ele com a sua opção sexual, né? E uma outra pessoa que no mesmo dia também veio falar de Deus também tem a opção sexual dela. Aí você vai falar que uma pessoa dessa não é salva? Que aquela caminhada dela não foi uma fé, não foi algo assim, quem sou eu para julgá-la? Quem somos Né? nós, né? Aí depois veio a outra conversar comigo, e no meio do tudo, né? Do barulhão, né? É que eu falei, parabéns, você está montando um estúdio, né? Que Deus pode te ver. Isso foi uma palavra de um pastor da minha vida. E eu recebi pra mim e tô indo com fé. Aí lá vai eu pensar, quem sou eu para julgar ela? Né? Aí eu fiquei pensando, falei, Deus, meio coisa engraçada, né? Tô no meio de um show, tô bebendo, tô dançando e tô compartilhando o seu amor aqui dentro. Tanto que o amor de Deus é sobrenatural, né? Porque se for lá fora ver, tá em pecado. Não, tá falando de Deus não, porque ele não é salvo, não.
E eu tive 2 vidas ali conversando comigo, cada um tem a sua opção sexual, né? Vive da maneira, né, que eles, né? Quem sou eu para julgar? E compartilhando o amor de Deus. Eu fiquei pensando ali, mas como meditando os vídeos da viagem ontem, e vendo assim, tanto que Deus é tremendo. Não tem lugar, não tem pessoa, não tem distinção, não tem nada. É amor. Mas você viu que é interessante que eles encostaram em você. É, como sentir um imã, né? Mas o amor é isso. E quando você tem ele, automaticamente eu sinto na necessidade de desabafar aquilo de amor que está aqui encrunhado. Então acho que é isso que falta em nós. É entender que nós podemos ser luz nas supostas trevas. Que é o que o sistema, né, tenta injetar, que não vai. E lá você pode ser luz, bebendo de boa no galvão. E é isso que eu gosto. Rapaz, eu sou bom pra pregar nessa hora bebendo. Ô, Glória, trem bom. Eu tô nem aí, velho. O mundo tem que julgar menos as pessoas, Oh, entendeu? é ver o gostoso, alicerce, cara. É né? gostoso, é O que gostoso, mantém velho. aquela pessoa ali com aquela fé? É isso que é a essência, é isso que carrega É a isso aí. pessoa, entendeu? Independente da opção sexual que ela tem ou É o amar. mundo que ela vive, mas a essência dentro dela é aquilo ali que salva ela, né? Aí David me falou assim, vamos montar uma igreja. Eu falei, não, já tem a minha. Tá Deixa bom. lá quietinha a minha. Mas relacionado a amor, esse trem é muito sério. Essa semana, eu vim sofrendo com meu tio, que começou a me dar cano de novo. E esse tio, ele mora junto comigo, morando com o inimigo. Ele pega o dinheiro, morando com o inimigo. Ele pega o dinheiro pra pagar a água e não paga. E aí vai virando que PT, quando ele quer sai, vai lá, tora tudo. Eu falei, mas nós te deu o dinheiro. Ele falou, esse ponto é fazer rolo. Aí nós fomos lá descobrir, tem 6 meses que ele não paga. E ele vai lá, negocia, dá uma mexinha e vai. E aí eu emburrei, rapaz, eu falei, eu quebrei esse tibio no pau. E eu não sou de briga. Mas eu olhei pra ele, fiquei pensando, falei, puta que pariu, eu tenho que amar esse filho da puta, rapaz. E aí eu falei, Senhor, me ensina a olhar esse homem diferente. E eu tô olhando ele diferente, velho. Assim, já não dou dinheiro pra ele mais, né? Também é maldade. Claro, que aí também não é Vai, mal, né? puta que pariu também, né, velho? Ué, Tá, mas não é. já tá bom. Mas e assim, eu fico olhando pra ele e falei, cara, é dele. Eu é que tenho que entender. E é eu que tô tentando andar à beira do caminho e tenho que amá-lo. Eu propus assim, eu já botei ele pra botar na rua, chutar a bunda dele, falar da linha. Mas depois pensei, falei, caralho, vai ter que suportar. Agora, esse suportar é orar a Jesus e falar, Senhor, me dá força. Não é um suportar forçado, porque na primeira tropeçada que ele deu, cabe de chutar para ver se ele cai. E aí eu acho que isso não é de Cristo. Então foi preciso de oração para que eu chegasse a essa consciência. E eu acho que esse é o processo, porque suportar tem que falar com o pai, falar, pai, me ensina a ver esse filho da puta melhor, porque você tá com nojo daquilo. Então se fazer força para andar e olhar aquele nojo por si só é merda. Porque a primeira caída você bate palma e fala, ô Senhor, aí, matou ele. Porque você já estava com aquilo. E aí é oração mesmo, fala, pai. E aí eu comecei a ver ele de maneira diferente. Eu já tá doido para me dar outro cano. Eu percebo, mas ele não vai dar mais. O dinheiro eu não dou. Vou continuar amando. Esse é o amor. Mas tá vendo a diferença entre o discurso e a prática? Porque vocês viveram a prática do amor. Paloma lá, sem julgar essa pessoa diferente, com um comportamento não teoricamente alternativo, não julgou, amou, compartilhou o amor. Você amou o seu tio. Às vezes é muito fácil falar, não, temos que amar o amor de Deus, como é dito, né? Mas quantas vezes se fala tanto em tem que amar, aí gente que até faz pra fora, pra longe, e faz missões, e faz obra, mas fere com palavra, atrapalha a vida dos outros com fofoca, né? Então tá vendo? Eu fico pensando se essas pessoas caridosas que fazem essas missões, povo religioso, se ia conseguir ter uma prosa dessa com... Foi o que a gente compartilhou. Entende? Então tá lá, temos que amar, então vamos amar a África, vamos amar o Vale do Jequitinhonha, vamos amar o Nordeste brasileiro, vamos amar Moçambique, beleza, tem que amar mesmo, o negócio lá é feio. Mas e aqui também? Porque aí eu vou lá, faço
faço campanha, faço doação, dou dinheiro, levo, sou caridoso, mas eu mato os outros com as minhas palavras. Eu não suporto meu tio. Eu faço tudo fora, mas dentro de casa eu não suporto meu tio. É um exemplo. Se eu não amasse um desses que veio conversar comigo, eu ia falar, não, mas você tem religião? Mas você se assado. Não, mas você não vai dar certo não. Porque Mas Deus você não ia dar nem condições dele chegar, você não ia ter esse brilho do amor. Essa semana passada tinha uma publicação falando daquelas duas cantoras irmãs. Elas vestem umas roupas provocantes. A letra da música delas não tem nada de convencional. Mas vem um escriba e ela se diz evangélica. E veio não, ela não é evangélica. Quer dizer, só porque ela não lê na cartilha dele. Quer dizer, então esse camarada está julgando coisa assim, como se ele fosse a autoridade constituída por Deus para dizer quem vai ser salvo e quem não vai. Quem entra e quem não entra. Entra e quem não entra. Quer dizer, que amor que é esse? Né? Mas a religiosidade era isso, né? Quem entra e quem não entra, né? E aí força você andar torto para supostamente entrar, né? Pois é, mas adianta você, o cara se maqueia de amoroso, né? De tudo que é bom, e no íntimo ele vai lá, e até nem é no íntimo, em público, ele vai lá e fala uma besteira desse tamanho. E fere, que eu vou te falar. E é importante a gente lembrar assim que às vezes, porque não deixa de ser um sacrifício. É um sacrifício suportar o tio. Não deixa de ser um certo sacrifício você ter que ceder a um pré-julgamento, sabe? Rejeitar um pré-julgamento. Não fechar com aquele estereótipo e falar assim, porque o primeiro impulso, ainda mais quem teve, né? Quem te conhece como eu te conheço, sabe? Quem teve a sua criação, a sua educação, né? No contexto em que você viveu a vida inteira, era muito mais fácil você virar para um cara desse e falar, beleza, mas é o seguinte, hein? Tá bom, para por aqui, não vamos conversar não, porque um trem desse não pode ser de Deus, né? Mas não deixa de ser um sacrifício. E às vezes a gente tem que, por amor, abrir mão de algumas coisas que a gente gostaria de manter. Sair do conforto, sair da zona de conforto. Tem coisas que a gente vai mantendo, não é porque a gente ama, é porque a gente gosta. E gostar é diferente de amar. Não que a gente tenha que amar sem gostar, mas tem coisa na vida da gente que a gente mantém e aquilo já deixou de ser amor há muito tempo, porque quando é amor não produz abrolho, não produz essa angústia, não produz o fel. O amor é o mel. Mas tem muita coisa que a gente não abre mão, não é porque a gente ama, é porque a gente gosta. Então, assim, por amor ao outro, às vezes a gente tem que abrir mão daquilo que a gente gosta. Ainda que aquilo que a gente gosta seja exatamente a presença. Mas por amar tanto, a gente abre mão. E compensa. Tudo que a gente abrir mão por amor, compensa no final. Amém? Vamos orar? Pra gente encerrar? Vamos ficar de pé. Agradecendo aí mais uma vez a compreensão da galera, o apoio. E sabe, assim, até estava conversando com o Ricardo antes, pra gente começar aqui. Nosso principal objetivo, se é que a gente tem algum,
é que todos cresçam no amor de Deus, que todos cheguem naquela questão da consciência plena. Estamos buscando ser um bom testemunho disso cada vez mais, né? Ajustando algumas coisas que precisam ser ajustadas. Mas isso aqui tem que ser uma coisa nossa. Isso aqui é nosso. Isso aqui não é meu, isso aqui não é do Cartão, não é da Leléo, não é do Ricardo, nem do... Isso aqui é nosso. E como algo que é nosso, a gente precisa ter a liberdade de dizer o seguinte: eu vou fazer. Eu vou fazer. É o que eu estava falando. Quando as mulheres me procuraram para fazer uma reunião semanal de mulheres, eu vibrei. Porque isso já estava no meu coração. Só que eu jamais ia chegar e colocar isso como uma força-tarefa, como é praxe. Sabe? Eu não vou chegar para alguém e falar assim: ô fulano, você cuida disso, cuida dessa área. Eu nunca cheguei para Paloma e falei: você cuida da aulinha das crianças lá? Não, espontâneo. Ela, por conta dos meninos, enfim, deixa aqui. E aí sabe como é que eu fico? Grato e alegre. É Deus. Então que seja assim. Que você entenda assim que aqui você tem essa liberdade. Tá? É nosso. Tudo bem? Pai, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por tudo, pela presença de cada um. A vida daqueles que não estão com a gente, mas acompanham a gente de alguma forma pela internet. Usa da forma que o Senhor quiser. E coloca mesmo como padrão da nossa vida esse amor. Nos faz mesmo viver esse alicerce, esse fundamento, para que no final tudo que a gente construa permaneça de pé diante das tempestades, diante daquilo que é o vento, a chuva e todos os ataques. Ser conosco, ser com cada um de nós. Dê uma semana de paz, de alegria, de superação, de vitória para cada um aqui. Abençoa a casa de todo mundo aí. Ser com todo mundo. Muito obrigado por essa família, por esse movimento. É tão bom a gente encontrar, a gente estar reunido aqui. É o momento de fato mais feliz da nossa semana. Muito obrigado e abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Boa semana, queridos. Obrigado. Estamos encerrados aí, tá?